Você não leu o título errado. Casamento é mesmo um... Gente, eu resolvi trazer o tema exatamente como vocês leram, porque eu vejo que a gente fantasia muito com relação a essa questão da volta de um casamento. Às vezes a gente olha para a história e a gente vê como uma novela. Teve um monte de problema, acontece um monte de coisa, dá tudo errado, enfim, o negócio deu certo e parece que sempre vai dar certo. Então, assim, os testemunhos de casamento, gente, eles não são estáticos, eles não morrem na hora que o casamento volta e a pessoa posta ali o testemunho. Fulano de tal, testemunho de casamento. Então, assim, as pessoas continuam tendo problemas, gente. Os relacionamentos, eles continuam difíceis. As pessoas continuam, às vezes, com os mesmos pecados. Então, assim, não se espantem se vocês verem casais de testemunhos famosos tendo problemas. Isso é a realidade, não o contrário. E assim, eu conheço várias pessoas que têm testemunhos assim postados, escritos em blog, que já terminaram o casamento, já estão namorando com outra pessoa, já terminaram o mesmo casamento, já voltaram para o mesmo casamento, já separaram de novo, já voltaram de novo. Então, assim, a minha chamada de atenção aqui é, gente, não idolatrem algo que vai nos trazer sofrimentos ainda. Então, assim, não idolatrem um casamento, o casamento restaurado de vocês, gente. Porque o fim do deserto de uma separação não significa o fim das aflições. E às vezes Deus pode trazer a mesma aflição novamente. E aí? Aonde é que tem que estar o seu coração para passar por isso de novo? Em Deus. Então, assim, quando eu lembro do meu casamento antes de me separar, eu me tremo todinha, sabe por quê? Porque eu lembro de quanto eu era infeliz. E às vezes eu me pego hoje pensando que o fim das minhas dores, das minhas tristezas, das minhas angústias é a volta do meu marido. E aí eu lembro que eu já fui casada e eu era extremamente infeliz. Então, assim, se o seu coração estiver em Deus, na sua palavra, nós passaremos pelo que o Senhor planejou para nós. Se for esperar, nós esperaremos. Se for para sofrer, nós sofreremos. Se for para não receber o que nós mais queremos, Ele nos será suficiente. Então, assim, não idolatrem histórias, pessoas com casamento restaurado. Gente, tudo isso é pó. Porque nós não sabemos o que o futuro nos trará e trará para essas pessoas que já estão casadas, que ainda estão casadas, que tiveram um casamento restaurado. Então, assim, às vezes eu penso que Deus é tão bom, que Ele me mantém separada. Quando eu penso, quando eu me pego pensando assim, como eu vivi em paz, entre aspas, né, uma falsa paz, quando eu era casada, e eu tenho saudade daquela época, eu avalio esse momento agora também, sabe? Eu olho para o que estamos vivendo e aprendendo e experimentando, e eu me vejo lá no futuro, talvez com um casamento restaurado, passando novos problemas, e eu vou ter saudade dessa época agora, desse tempo de deserto. Pensando assim, naquela época eu era feliz e não sabia. E assim, isso não me faz querer viver no deserto, não, eu quero morrer agora no deserto. Não, eu quero sair desse deserto. Eu quero me livrar desse sofrimento. Mas também eu quero agradecer por ele, ainda estando nele, enquanto eu estou passando. Porque são esses sofrimentos que estão me dando aquilo que nada mais no mundo teria o mesmo valor. Eu estou tendo conhecimento de Deus, eu estou desenvolvendo o meu amor por Deus, o amor à sua palavra, felicidade em conhecer e obedecer à sua palavra. Deus está me dando uma nova perspectiva do reino, do céu, da eternidade, onde tudo isso vai passar, aonde não sobrará nem lembrança do que nós estamos sofrendo, aonde não vai ter lágrima, aonde não vai ter dor e aonde não vai ter sofrimento. Então, assim, o casamento é dor, mas também é bênção. E ter o casamento de volta não é merecimento de ninguém. Não é pelo que nós fazemos
ou pelo que nós deixamos de fazer. Não tenho vaidade porque você tem um casamento restaurado. Não ache que você é alguma coisa porque você tem casamento restaurado. Não se ache melhor do que ninguém porque você tem um casamento restaurado. Porque casamento restaurado é pura graça de Deus. É um favor imerecido que nunca seria conquistado por barganha ou sacrifícios. Como é que eu posso trocar algo com alguém que é dono e criador de todas as coisas? Então, assim, nós devemos ir ao Senhor confiantes que Ele é bom e, por misericórdia, pode ouvir o nosso clamor e restaurar o nosso lar. E se isso acontecer, renda a Deus esse feito, nunca ao que você fez, faz ou deixou de fazer. E para encerrar e nos dar esperança, eu vou ler com vocês Hebreus 4,16, que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Fiquem com Deus.